Bom dia, turma! Hoje iremos ministrar uma aula sobre a anatomia do telencéfalo. Essa aula foi elaborada pelas acadêmicas do 7º período, Alana, Amanda, Helena, Jéssica e Mariana. Então vamos lá. O telencéfalo do ser humano é o mais completo dos seres vivos. Ele apresenta uma variedade enorme de funções e um número incomparável de neurônios. A sua capacidade de interpretação, associação, não é superada por nenhum outro animal. Admite-se que o hemisfério direito é de relação espacial, habilidade musical e artística, enquanto o hemisfério esquerdo é responsável pelo raciocínio matemático e linguagem. É interessante lembrar que o hemisfério direito controla a metade esquerda do corpo e vice-versa. É o que se pode chamar de dominância cruzada. Cada hemisfério cerebral apresenta 3 faces, 3 polos e 5 grandes regiões ou lobos. As faces são a dorsolateral, a medial e a inferior. Os polos são frontal, temporal e occipital, e os lobos são frontal, parietal, occipital, temporal e ínsula. Como se percebe, os 4 primeiros lobos têm relação óssea e recebem o nome do osso com o qual mantém contato. Já o 5º lobo, ou ínsula, fica recoberto pela massa cerebral. Daí deriva o seu nome ínsula, que quer dizer pequena ilha. Iniciaremos o nosso estudo na face dorsolateral. Ela é a maior das faces cerebrais e nela está representados 5 lobos cerebrais. Iniciando pelo lobo frontal, temos que nele identificamos 3 sulcos principais, o sulco pré-central, o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Entre o sulco central e o sulco pré-central está o giro pré-central, onde se localiza a área motora do cérebro. Acima do sulco frontal superior localiza-se o giro frontal superior. Entre o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior está o giro frontal médio. Abaixo do sulco frontal inferior está o giro frontal inferior, que é subdividido pelos ramos anterior e ascendente do sulco lateral em 3 partes: a orbital, triangular e opercular. Vale lembrar que o giro frontal inferior esquerdo é denominado giro de Broca. Analisaremos agora o lobo temporal. Ele possui 2 sulcos principais, o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior, e 3 giros: o giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Na análise dos lobos parietal e occipital, temos que são vistos 2 sulcos principais, o sulco pós-central e o sulco intraparietal, que separa o lobo parietal superior e parietal inferior. Entre o sulco central e pós-central fica o giro pós-central, que é a área sensitiva do córtex. O lobo parietal inferior encontra-se 2 giros principais, o giro supramarginal e o giro angular. O lobo occipital ocupa uma posição pequena na face dorsolateral, com sulcos e giros irregulares. Afastando-se os lábios do sulco lateral, evidenciaremos a ínsula, que apresenta alguns sulcos e giros. São esses: o sulco circular da ínsula, o sulco central da ínsula, giros curtos e o giro longo da ínsula. Assim terminamos o estudo da face dorsolateral e partiremos para o estudo da face medial. Para a visualização dessa face, é preciso a secção no plano sagital mediano para expor as estruturas de diencéfalo e telencéfalo. O corpo caloso é a maior das comissuras interhemisféricas e se subdivide em tronco, esplênio, joelho e rosto do corpo caloso. O rosto do corpo caloso termina na comissura anterior, que é uma das comissuras interhemisféricas. Emergindo abaixo do esplênio do corpo caloso e arqueando-se em direção à comissura anterior está o fórnix. Entre o corpo caloso e o fórnix estende-se o septo pelúcido. Ele é responsável por separar os 2 ventrículos laterais. Também na face medial estudaremos estruturas pertencentes ao lobo frontal e parietal, que são o sulco do corpo caloso, que se inicia abaixo do rostro, o sulco do cíngulo, que tem curso paralelo ao sulco do corpo caloso, o sulco paracentral, que a partir do sulco do cíngulo segue em direção à margem superior do hemisfério, o lóbulo paracentral e a área septal, que é a região situada abaixo do rosto do corpo caloso e adiante da lâmina terminal.
Ainda na face medial, visualizamos o giro do símbolo. No lobo occipital, vemos o sulco calcarino, que se inicia abaixo do esplênio do corpo caloso e tem um trajeto arqueado em direção ao lobo occipital. Vemos também o sulco parieto-occipital, que separa o lobo occipital do parietal. Entre o sulco parieto-occipital e o sulco calcarino, vemos o cúneo, que é um giro complexo de forma triangular. Acima do sulco parieto-occipital se localiza o pré-cúneo. Terminamos assim o estudo da face medial e partimos para o estudo da face inferior. A face inferior, ou base do cérebro, contém estruturas pertencentes ao lobo frontal e ao lobo temporal. No lobo temporal, identificamos 3 sulcos principais: o sulco occipitotemporal, o sulco colateral e o sulco do hipocampo. Os giros identificados são o giro occipitotemporal medial, occipitotemporal lateral e o giro para-hipocampal, cuja porção anterior forma o uncus. Na face inferior do lobo frontal, identificamos o sulco olfatório e medial a ele o giro reto. O restante da face inferior do lobo frontal é ocupado por sulcos de giro muito irregulares, chamados de sulcos de giros orbitários. Terminamos o estudo do telencéfalo e partiremos para o estudo de algumas outras regiões, como os núcleos da base. Os núcleos da base são aglomerados de neurônios encontrados na porção basal do cérebro. Nessa aula, nos restringiremos a apenas identificá-los e os que serão estudados posteriormente. São eles o núcleo caudado, o núcleo lentiforme, que é formado pela união do putame com o globo pálido, o claustro, o corpo amigdaloide e o núcleo accumbens. Também consta como objetivo o estudo funcional de algumas áreas, que são elas a área de Broca, que é responsável pela propagação da atividade motora relacionada à linguagem, a área de Wernicke, que atua na percepção da linguagem, a área septal, que regula as atividades viscerais e é um dos centros do prazer no cérebro. A área límbica é envolvida principalmente com a memória e o comportamento emocional. A área parietal posterior atua como centro de linguagem. E, por fim, a área pré-frontal, que atua na manutenção de algumas capacidades, como a ordenação do pensamento e controle do comportamento emocional. Para quem não está lembrado da correta localização dessas estruturas, vamos fazer uma breve revisão. A área de Broca é a área anterior da linguagem, está situada no lobo frontal, mais precisamente na parte posterior do giro frontal inferior, correspondente às partes triangular e opercular desse giro. A área de Wernicke é a área posterior da linguagem e fica na junção dos lobos temporal e parietal. A área septal está situada abaixo do rosto do corpo caloso e anterior à lâmina terminal e à comissura anterior. Nessa imagem mostramos a formação do sistema límbico e aqui visualizamos a área parietal posterior. Por fim, mostramos aqui a área pré-frontal, que é a parte anterior do lobo frontal do cérebro, localizado anteriormente ao córtex motor primário e ao córtex pré-motor. Assim, chegamos ao fim da nossa aula e agradecemos pela atenção de todos.